Deixa eu lhe fazer uma pergunta. E se Deus, sendo bom, te ferisse? Como é que você iria enxergar isso? Pois é, no capítulo 32 de Gênesis, ainda falando sobre Jacó, nós vamos ver que se passaram 20 anos desde o momento que Jacó fugiu da casa dos pais e foi morar lá em Padã Arã, na terra dos parentes da mãe de Jacó. Só que depois desses 20 anos, Jacó agora tem família, filhos, mulher. Jacó enriqueceu, Jacó agora tem bens. E chegou a hora de Jacó voltar para sua terra de origem. Mas não é tão simples quanto parece. Tem alguém esperando por Jacó lá. E Jacó sabia disso. Quem está esperando por Jacó? Esaú, seu irmão, que queria matá-lo 20 anos atrás. Mas sabe o que é interessante? É interessante que nesse caminho de volta, primeiro Jacó chega a um lugar onde os anjos de Deus encontram Jacó. Então Jacó está fazendo o caminho de volta. 20 anos atrás, Jacó fez esse caminho sozinho, fugindo da terra dos seus pais e indo até a terra da sua mãe Rebeca. Mas agora ele está voltando com a sua família, seus servos, seus bens. É um outro Jacó, parece. Mas Jacó sabia que haveria de encontrar Esaú. E Jacó pensa estrategicamente. E ele manda mensageiros à sua frente, levando presentes para encontrar o seu irmão. Esses mensageiros iriam entregar esses presentes como uma forma de agrado de Jacó, na tentativa de verificar se a fúria, a raiva de Esaú tinha diminuído depois de 20 anos. Mas olha, Jacó descobre que a coisa podia ser pior. Pior do que chegar de volta na terra de onde ele fugiu e encontrar o seu irmão, é saber que o seu irmão está vindo em direção a ele. E não só isso, ele está vindo em direção a ele com 400 homens. Jacó ficou em pânico. Jacó estava com medo e aflito. Imagine Jacó pensando: pronto, Deus me livrou do meu irmão 20 anos atrás, eu não tinha nada. Agora eu tenho família que Deus prometeu me dar. Agora eu tenho bens, eu enriqueci na terra, tudo deu certo para mim. E eu vou morrer na mão do meu irmão 20 anos depois? Jacó estava em desespero. Mas como se não bastasse o desespero de Jacó, é no meio do desespero de Jacó que Deus marca outro encontro com Jacó. O texto vai dizer que enquanto ele estava percorrendo aquele caminho, ele atravessa um lugar junto com a sua família, os seus servos e todos os seus bens. Ele atravessa um lugar chamado Val de Jaboque. Só que no Val de Jaboque todos atravessam e Jacó fica ali sozinho. Às vezes Deus vai nos deixar sozinho em alguns lugares e situações. Não porque Deus é mau, não, Ele é bom. Mas porque Deus, por ser bom, deseja estar sozinho conosco nesses lugares para nos encontrar. Quando Deus marca um encontro com você, não cabe mais ninguém naquele encontro. Jacó precisava estar sozinho. Jacó precisava estar sem nenhuma distração. E o Val de Jaboque foi o lugar estratégico de Deus para encontrar Jacó. Porque o texto vai dizer que já era de noite, quando Jacó estava ali no Val de Jaboque, e um homem, ou seja, um anjo do Senhor, e por que não dizer o próprio Deus, veio ao encontro de Jacó e lutou com Jacó. E aquela luta durou toda uma noite. E quando já estava amanhecendo, o anjo do Senhor que estava lutando com Jacó feriu Jacó. Marcou Jacó, machucou Jacó no seu lado, na sua coxa, e ele ficou manco. Mas é tão interessante que naquele momento em que Jacó foi marcado,
naquele momento da dor, Jacó reconhece que aquele era um anjo enviado por Deus, que aquela era a manifestação do próprio Deus diante de Jacó. De tal forma que quando aquele anjo quer ir embora, Jacó diz: não, não vai embora não. Não sai daqui sem me abençoar. Na hora da dor, às vezes é difícil reconhecer Deus. Na hora da dor, às vezes é difícil ver que Deus está ali. Talvez Jacó não conseguisse reconhecer Deus no Val de Jaboque a noite inteira. Mas na hora em que Deus feriu Jacó, ele reconhece que Deus está ali. Às vezes Deus precisa nos ferir. Às vezes Deus precisa nos marcar. Às vezes Deus precisa machucar. Sim, para que reconheçamos a Ele. É muito fácil reconhecer o Senhor em Manaim, no lugar onde os anjos de Deus se manifestam e é maravilhoso. É muito fácil reconhecer o Senhor no dia bom. É muito fácil reconhecer o Senhor em meio às alegrias. É muito fácil reconhecer o Senhor quando tudo vai bem. Mas no Val de Jaboque, quando o anjo do Senhor vem e fere Jacó, ali também é um lugar de reconhecer o Senhor. Jacó não ficou prostrado lá no Val de Jaboque, não. Ele não morreu ali não, gente. Calma, Jacó viveu. Jacó só foi marcado. Mas ele se levanta naquele lugar e sai mancando. Mas deixa eu lhe dizer, é melhor sair mancando da presença de Deus, com temor a Deus, conhecendo a Deus, do que sair ileso, intacto e não ter temor de Deus. Às vezes Deus vai nos marcar e às vezes vai doer, com o propósito de simplesmente fazer com que conheçamos a Ele e prossigamos em conhecê-lo. Jacó vai se encontrar ainda com seu irmão no capítulo seguinte e tudo vai dar certo, vai tudo bem. Mas Jacó precisava passar por esse lugar de encontro. Jacó precisava passar por esse lugar onde Deus iria marcá-lo. E foi tão forte aquele momento em que o anjo do Senhor marcou Jacó, feriu Jacó, que Jacó muda o nome daquele lugar. Era Val de Jaboque, mas agora vai se chamar Peniel. Por que Jacó mudou o nome daquele lugar? Porque ele reconheceu que ele esteve, de fato, face a face com Deus naquele lugar. E a vida dele foi preservada. Deus preserva a nossa vida no lugar da dor. Deus preserva a nossa vida no lugar do confronto. Deus preserva a nossa vida no lugar onde Ele nos encontra e nos marca para nos fazer levantar melhores do que quando caímos. Que Deus te abençoe.